Gente, estamos começando aqui o podcast do Congresso Presença Negra, Legado e Futuro. E dessa vez a organização aqui me colocou numa missão muito dura, uma missão aqui muito inglória, é entrevistar aqui alguém, uma lenda viva, mas principalmente porque aqui vai ter um fã e não vai ter um entrevistador aqui. Então o propósito deles é colocar alguém para entrevistar o Nelson Triunfo. E vão acabar um fã entrevistando aqui o ídolo. Então, eu acho, Nelson, tu me desculpa, mas as barberagens aqui que possam vir ocorrer, porque aqui tem um fã do outro lado. Cara, eu adoro isso porque é mais rua, é mais à vontade, sabe? Então, quem sabe seja até melhor, né? Que bom, que bom. Pessoal, o Nelson acabou, saímos agora aqui, o Nelson deu uma palestra aqui e deu uma aula também ali, né, no palco ali, e o povo todo motivado. Mas vamos lá, Nelson, vamos inicio fazendo a pergunta que todo mundo aqui, eu acho que quer te fazer. Depois de 30 anos na cidade de Pelotas aqui, queria que contasse um pouquinho, tu já tinha nos mencionado, tinha vindo algumas vezes aqui em Pelotas, e depois de 30 anos tu volta à cidade. Nossa, quando me falaram que eu vinha para Pelotas, como eu falei para você, teve várias outras gente querendo me levar. Eu digo, não, agora não posso mais. Mas por que, Nelson? 20 é o dia. Eu digo, mas é justamente por isso, porque eu já estou para ir para Pelotas. Os caras, nossa, Rio Grande do Sul, mas aqui é pertinho, não sei o quê. O Rio é mais próximo. Eu digo, cara, você não sabe qual é a minha história com o Rio Grande do Sul, por isso você fala isso. Eu tô doido para ir em Pelotas, porque faz 30 anos que eu fui em Pelotas, né? Eu nem sei mais como é que tá. Então, eu voltar lá vai ser assim uma grande satisfação minha. E é mesmo, não puxando saco de ninguém e tudo, mas quando eu tô pelo Brasil afora, que eu falo de vários lugares, de vários estados, e quando eu falo do Rio Grande do Sul, com certeza, antes de Porto Alegre, eu falo sempre em Pelotas. Às vezes nem falo em Porto Alegre, talvez porque não tenham tanto vínculo com Porto Alegre, mas com Pelotas é diferente. O Rodinei Machado me trouxe aqui e foi muito lindo. No Paulista, naquela primeira vez. Depois vim outras vezes, fiz aqui de novo e fizemos em Rio Grande, né? Mas Pelotas é uma cidade assim que fez parte de um começo no Sul que eu nunca tinha vindo. Então foi uma abertura para mim. A minha primeira entrada, a minha primeira porta no Sul se chama Pelotas. E aqui, deixar registrado, estava a filha do Rodinei Machado, ela estava aqui. Ela estava no auditório aqui, deixar um abraço aqui. O Rodinei Machado foi alguém com as festas blacks aqui. Ele que introduziu isso na cidade de Pelotas. Foi um pioneiro, cara, uma pessoa assim, porque depois que a gente faz uma coisa, de uma certa forma não é tão difícil, tão fácil ficar fazendo as coisas. Mas eu vou te falar, fazer primeiro é muito mais difícil, né, cara? É muito mais difícil. Mas no caso, brother, é muito importante existir pessoas como você, porque se não fosse pessoas como você, a gente ficava só falando do Rodinei, do passado, e o presente ia ficar onde? Com certeza, mas essas referências, eu sempre digo, falei isso anteriormente, antes de tu entrar ali, que para nós, principalmente tu e o Taíde foram a terra preta, né? A terra preta é um fértil, que aonde se jogava uma semente no Brasil, tu falava agora há pouco, né? Que tu anda pelo Brasil inteiro, que para fazer alguma coisa, uma pessoa tem que ter alguém, mas agora para fazer num país, né, como o nosso, tem que ter várias pessoas. Várias, cara. E o Taíde é um cara assim que particularmente eu tenho um amor por ele, porque eu conheci moleque e nós vivemos junto. E depois que ele criou fama e tudo, ele continuou sendo o mesmo Taíde, sabe? Muitos mudaram. O Taíde não. Quem é seu ídolo? Nelson Triunfo. Não sei o quê. Você sabia que ele casou a semana passada? Não sabia. Ele casou eu vi com a esposa aqui, mas não sabia que ele tinha casado. Casou domingo agora lá em São Paulo, num sítio. Que festa linda, cara. Procure entrar na internet e ver a festa do Taíde com a
a Ana Onofre, ver imagens, foi maravilhoso. As pessoas que foram lá, porque como ele tem muita gente, é meio difícil a gente convidar as pessoas quando a gente tem muita amizade, né? Mas as que foram lá foram escolhidas a dedo, né? Oh, que festa linda, cara. Foi o dia todinho e entrou na madruga. E as pessoas que são referências para ele, né, Nelson? Como tu, assim, outras pessoas, né? Por isso, porque o Taíde tem, como tu também, roda o Brasil, tem as amizades, né, são extensas do Iapoca ao Chuí. E aí quando tu tem que convidar para uma festa íntima, né, para uma realização pessoal tua, e tu convidar certas pessoas, que essas pessoas são de muita representação, né? É, mas também corre um risco aí, que é uma coisa meio estranha, que é como você não pode convidar todos, cara. Às vezes uns falam, poxa, esqueceu de mim e tudo. Cara, a coisa mais difícil do mundo é você agradar todo mundo, certo? E quando você tem muita amizade, cada vez mais vai se tornando mais difícil, né? Vai se tornando mais difícil. Mas eu também aprendi que é o seguinte, a gente também não pode fazer tudo. Então, você faça o que você pode. Se eu puder só convidar aqueles, numa próxima, quem sabe outros entram também, né? Mas não é fácil não. O Taíde é muito querido. Eu, graças a Deus, também tenho uma boa querência com as pessoas aí, mas a gente se tornou família, né? É muito louco, se tornou família. Ele me apresentou, sabe quem estava lá no aniversário dele? A mãe dele. A mãe dele? Ela falou para mim que teve ele com 15 anos. 15 Olha anos. que viagem. Nelson, eu não sabia trocar uma fralda. Nelson, eu não sabia dar um banho. Que louco. Né? Eu tive ele com 15 anos. Que louco. Né? Então a gente vai conhecendo as histórias do pessoal e é muito bom, cara. Já pensou, brother, você ir numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, e você parece que está morando no interior porque todo mundo te conhece? É uma coisa assim maravilhosa, cara. Eu fico imaginando como seria eu chegar em São Paulo e ninguém falar Nelson, ninguém falar Triunfo, certo? Até você lembra que teve um incêndio lá que foi da favela do Moinho? Sim, sim. Quando eu fui lá, eu ia chegando, a rota me fechou. Desceu um sargento e todo mundo olhando, já filmando, né? Aí o sargento falou, Nelson, eu sou seu fã, você me dá um autógrafo? Não é diferente isso. Cara, eu não sabia o que fazer. Eu dei um autógrafo, ele agradeceu, entrou no carro lá e eu fui embora. Eu digo, nossa, parece ficção científica, isso é muito surreal, cara. Né? Mas é o que a gente vai se construindo. Mas também sou aquele cara que eu não sou tão bom. Eu bato de frente. Quando eu sei que tá errado, posso ser na Câmara dos Deputados, posso ser onde for, os caras têm medo de mim. Programa ao vivo, eles têm medo de mim. Porque, cara, eu não quero machucar ninguém, mas se você me pergunta que cor é que eu vejo as nuvens, eu vou te falar. Que cor que é o céu, eu vou te falar. Eu não vou dizer que é vermelho, que é amarelo, não sei. Não, eu vou falar o que é. E, às vezes, isso machuca as pessoas, porque elas estão preparadas, muitas vezes, porque tem alguma coisa. É o desejo, né? Realizar e todo mundo está lá do lado delas e tudo. Quando alguém fala alguma coisa que é fora do eixo, isso não é tão bom. Sim, não é tão bom para eles. Mas eu, como militante, um cara que comecei a parada dentro do militarismo, eu me sinto na obrigação até de fazer isso, porque, como eu falei, hoje eles não fazem isso. Muitas vezes o moleque fala na letra coisa que vai até a lua, mas na prática, rapaz, na ação mesmo, a teoria não funciona, sabe? A teoria não funciona, então deixa muitas coisas a desejar. Isso tu falou que Pelotas, tu lembra de Pelotas, lembrou diversas vezes, lembraste de Pelotas até mesmo antes de Porto Alegre. E aqui me veio uma analogia, porque Pelotas é a cidade mais negra do Rio Grande do Sul, porque os navios dos negros desembarcavam aqui na Lagoa dos Patos. Que louco, eu não sabia disso, que bom saber disso. Desembarcavam aqui, então essa falsa visão que tem a Revolução Farroupilha, os lanceiros negros, eles são de Pelotas. E também tinha uma outra situação, os negros no Brasil, que era o Fujão, que era o rebelde, se mandava para aqui, para Pelotas. Por quê? Porque aqui tem uma junção
que os negros se escravos doía mais, que é o sal e o frio. O sal e o frio junto em contato com a pele aberta, isso dói, é feito uma tortura. Então, os negros no Brasil todo, mas Fujão, vai para Pelotas, vai. E aqui desembarcavam os navios aqui. Que viagem. E por isso... Cara, isso aí é muito louco, que eu não sabia disso. Eu gosto de saber cada vez mais, que nós não sabemos de tudo, né? Mas é muito importante eu saber dessas coisas, porque eu ando pelo Brasil todinho e às vezes eu tenho cada surpresa. Você sabia que quando eu fui a primeira vez no Amapá, eu estava na capital, que é Macapá, eu descobri que lá é um dos lugares que tem mais quilombo no Brasil, você sabia? Eu jamais ia pensar nisso. Agora tem uma coisa pior nisso aí que você fala, cara, que eu brigo muito quando eu falo no Brasil, porque eu vivo bem com japonês, com tudo, não sei o que, com alemães, todo mundo. Mas quando se fala dos direitos das pessoas, direitos humanos e tudo, eu acho que ninguém no Brasil foi mais prejudicado do que os negros e os indígenas, né? Essas duas foram muito prejudicadas. Aí eles vendem um Brasil mentiroso. Qual é o Brasil? O Brasil que eles venderam quando eu estava no Nordeste e em outro lugar, era um Brasil que o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eram terras de alemães, de italianos, de poloneses, e eu tinha isso na cabeça. Quando pintou a Xuxa, aí eles aproveitaram aquilo para mostrar que era realmente isso. Mas imagina uma coisa, existiam umas coisas que eu não concordava. Por exemplo, a Xuxa tinha várias paquitas, todas elas paquitas louras. Eu imaginava aquelas menininhas novas, pretinhas, que até gostavam do programa da Xuxa, mas elas tinham uma coisa no coração que já doía. Elas sabiam que elas, sendo pretinhas, jamais ia ser uma paquita. Certo? E a minha luta sempre foi em cima dessas coisas, certo, cara? Então, é uma mentira muito grande do que se fala do Rio Grande do Sul, do que se fala de Santa Catarina, do que se fala do Paraná, porque o Rio Grande do Sul, para quem não sabe, a primeira Miss Brasília Negra, Brasil Negra, foi do Rio Grande do Sul, a Deise, né? Né? Isso não se conta, aconteceu e os caras abafam. Aqui eles gostam de contar a terra do Tafarel, da Xuxa e da Gisele Bündchen, né? Isso, cara! E não é. E vai para todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Certo? Aí eu falo, eu fiz um show lá no Restinga para 10 mil negros. Os caras falam, que conversa é essa, Nelson? Restinga é onde? Eu digo, é lá Porto Alegre, mais 10 mil negros, tá doido? Eu digo, cara, tem nego pra caramba, rapaz. É Pelota, é Restinga. Por exemplo, lá no Paraná, saiu uma cantora ultimamente, quem foi? A Carol Conká. Ela é alemã? Não. O melhor b-boy do Brasil saiu de Cascavel, que ganhou o primeiro campeonato, que é o Neguinho. Ele é alemão? Não. Então, se você é uma pessoa inteligente, vai começar a ver que é uma mentira que fala para você que é terra de alemão, esses 3 estados aí. Não sou contra, tem pessoas aqui brancas e tudo maravilhosas, mas a mentira do país, que falar que aqui só tem alemão, meu irmão, isso é uma maldade mesmo. Você é um preto aí que está vereador, que fazendo um evento maravilhoso desse aí, tudinho. Será que o pessoal em outro lugar vai pensar que é você que está fazendo isso? Não vai pensar, cara. Não vai. Certo? E os caras têm medo de falar isso. Eu não tenho, eu falo mesmo. Cara, já são 71 anos, cara. Eu não tenho que estar devendo nada para ninguém. Eu falo porque, como eu falei, nós precisamos mudar um pouco isso que está no nosso país. Como eu falei, nunca vi no Brasil um momento mais difícil do que a nossa juventude tão despolitizada. Nelson, isso é revigorante, sabe? Ouvir as tuas palavras assim. Eu acho que as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, ver alguém de 71 anos que já contribuiu, porque tu, Nelson, tu não tem mais como provar nada para ninguém. Eu falo o seguinte, não tem que provar, e eu acho que não tem mais como provar, porque tu já fez tudo. Tudo foi tudo era como diz, quando tudo era mato, tu plantou, jogou semente de Brasil afora do Iapoca, o Chuí, fora do Brasil, porque
Eu vejo uma contradição hoje em dia, e aí eu queria te fazer em cima dessa pergunta, que parece que hoje tem tudo e não se constrói, não se perpetua nada. Parece que antes não tinha nada e construiu muito. E aí eu venho a minha pergunta, a favela, a frase, aquela, favela realmente, dentro desse cenário, a favela venceu? Não. Esse negócio da favela venceu, eu não concordo tanto com isso. Que quando você falar que a favela venceu, você vai estar elogiando e apoiando poucos que saiu da favela e realmente venceu, mas tem muita tiazinha lá que está precisando de uma cesta básica, e a grande maioria que se levanta numa chuva e pisa descalço dentro de esgoto a céu aberto. Então a polícia, quando vai pegar pessoas em outros lugares, elas até levam mandatos e tudo. E quando é favela, eles fazem como fizeram lá no Rio agora há pouco, certo? Então como é que a favela venceu? Você acha que só morreu pessoas que tinham problema? Não. Naquele negócio de Santos, teve um moleque que morreu naquele tiroteio ali, que falaram que era bandido, e o moleque falou que entrou lá, que ia atirar no moleque, não sei o quê, porque ele estava olhando quando ele entrou no portão e estava com a arma. Mentira do caramba, o moleque até cego era, não enxergava, mano. Certo? Então, como é que a favela venceu? Se eles nos tratam dessa maneira. Venceu não, cara. Agora, que a favela agora tem muito mais possibilidade de fazer isso, aquilo, do que antes tivemos, até porque muitos estão estudando. Eu tenho garotas que eu dei aula na favela para elas, e elas falavam para mim, Nelson, eu ia na sua aula só para comer o lanche, né? Hoje são formadas. Né? Hoje muitos dançam comigo. Esse molequinho que ia lá só para... É o Wesley, ele já conhece a França, conhece a Europa, conhece a Suíça. Então, isso é que a gente pode fazer mudar. Mas tem uma música aí que é muito bonita, mas eu não gosto da letra dela, que fala justamente da favela. Ela fala assim: o que eu quero é ser feliz, morar tranquilamente na favela onde eu nasci, e ter a consciência de que o pobre tem seu lugar. Mano, isso é uma maldade que é como se você me prejudicasse e eu falasse, esse daqui é o melhor amigo que eu tenho. Certo? Porque, vem cá, se o que eu quero é ser feliz, morar tranquilamente na favela que eu nasci, ele tem que saber que é bonita a música, a melodia, tocou e tudo, mas se for ver mesmo uma tradução mais correta, vai ver que quem jogou nós para as favelas estão nas suas redomas de vidros, estão lá nas suas mansões e tudo, na dele, e nós não incomodamos eles. Se a gente passar na rua deles, é capaz de eles chamar a polícia e até a gente ser morto pensando que é um cara que está querendo roubar, uma coisa assim, certo? Então, como é que o que eu quero é ser feliz, morar na favela onde eu nasci? Cara, eu quero ser feliz, mas eu quero ter uma casa de respeito, eu quero ter um carro para me andar, eu quero me formar, certo? E eu quero chegar num lugar que não tenha polícia fechando e matando todo mundo, certo? Então, eu não concordo com essa coisa que a favela venceu. Ainda demora muito para vencer. Pô, que louco essa ideia, hein, Nelson? Meus parabéns, tá? Que louco. A gente conversar com quem coloca a gente, como diz os mais novos, tira a gente da nossa bolha. É verdade, tu falou de uma letra da Rap Brasil quando tinha fita. E olha bem, né? E a gente escuta, reproduz, várias vezes já tá, e acha bonito. E acha bonito. A gente... É isso que tu falou, a melodia é bonito, mas agora a letra, para ver a letra, porque isso eles querem cada vez mais que tu fique nesses espaços sem acesso e eles vivendo nas mansões deles, vivendo na tranquilidade deles, e tu cantando ainda, feliz ainda e reverberando isso, que queres ficar ali, é como se
alguém fosse colocado dentro do, não estou dizendo a expressão que seja a favela um chiqueiro, mas um porco tivesse no chiqueiro e ficasse uma vida toda e ficasse feliz ali, contente. E tá ali, né? É tipo o próprio Racionais falava, é porco, então dá lavagem. Dá lavagem. E a gente feliz por isso e contando para os outros, não, nós temos mesmo que ficar. Quando escutaram essa música, não, nós temos que ficar aqui feliz. Não, peraí. Não é isso. Há um mundo, né, fora disso. É uma música bonita. Tem desses funk modernos, é uma das mais bonitas que tem essa melodia, pelo menos tem melodia, né, e tudo, mas a letra, para mim, é uma letra que ela, de repente, aceita o que fizeram com nós. Ela não é uma letra que está nos libertando, sabe? É porque o que eu quero é ter uma boa casa, é ter um bom carro, ter estudo e um bom emprego. Aí eu sou feliz, mas morar na favela, que quando eu chego lá, já tem vários primos no chão, já tem não sei o quê, mataram o seu ali só porque estava com um guarda-chuva, o cara pensou que era um fuzil, sabe? Essas historinhas daí, que é sempre o confronto, é tudo uma mentira, certo? Não é confronto, o confronto é só de um lado, entendeu? E é claro que ali no Rio, naquilo ali, ia ter o confronto porque lá é um lugar que já passou do limite. Já passou do limite. Como assim? Eu costumo falar que no Rio de Janeiro, se eu tivesse que fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, eu ia fazer a maior faculdade do mundo de psiquiatra e psicologia, porque o que já deve ter de gente com pânico, o que já deve ter de gente com depressão, eu vejo essas coisas, eu vejo outros caminhos que eles escondem. Então, por exemplo, você tem que lutar contra a milícia contra qualquer outra facção contra facções. Quer dizer, cara, na guerra você muitas vezes está lutando só contra outro país. Sim. No Rio não, você está lutando contra uns 5 ou 6 segmentos. Se na guerra os Estados Unidos, que é bom pra, se na guerra os Estados Unidos, que é bom pra caramba, os caras vão pro Afeganistão e volta doido da cabeça, uma amiga minha de Miami falou, Nelson, eu me separei. Eu disse, como? Você adorava o cara e tudo? Não, é que ele foi para o Afeganistão e voltou falando coisa com coisa. Agora eu te falo assim, poxa, o cara é dos Estados Unidos, mas vem cá, e aqueles coitados que moram ali na comunidade do Rio e tudo, certo? Entendeu? Existe espaço de polícias em São Paulo que eles não saem mais na rua, eles não aguentam sair na rua porque eles não têm mais cabeça para sair. Estão tudo com pânico, com o negócio todinho. Agora imagine no Rio de Janeiro daqui a uns tempos, cara, o que podia resolver um pouquinho as coisas era uma grande faculdade de psiquiatra. Que louco, né, você falar isso, porque isso nos remete a dizer que tantos corpos morreram, mas quantos outros já não estão mortos, né? Psicologicamente, né? Isso. Quantos outros já não estão, né? Já deu falência. Isso, e também o crime, pela Constituição, você tem que dar a chance do cara ser preso e pagar por seu erro. Se o cara, se você vai lá e nem aborda o cara e já atira, isso não é, isso se chama genocídio, cara. Isso é outra coisa, não é polícia, não é lei, não é Constituição, é diferente. Você não teve a chance de se defender, certo? É uma coisa muito perigosa, e que muita gente, por não entender, acha que eles estão fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Uma vez a pessoa falou para mim, ô Nelson, mas você acha que aqueles molequinhos que ficam na Praça da Sé cheirando cola não são vagabundos, não são delinquentes? Eu digo, o que fala aquela madamezinha que passa lá e olha eles e pensa isso deles. Mas quem sabe se a família daquela madame que passou e está falando isso, que são delinquentes e tudo, não foi os caras que roubaram o INSS e a mãe dele morreu sem remédio. Foda. Que aula, gente, que aula. Nelson, tá na tua frente aqui, isso de fato, a minha professora dizia o seguinte... sempre quando tu for, os livros é uma fonte inesgotável e tu Nelson, é uma fonte literalmente inesgotável do conhecimento.
Eu adoro, cara, eu adoro, sabe? Eu gosto de ler, sabe? Deixou minha cabeça aqui já. Eu escrevo muito, cara, eu escrevo muito, sabe? Eu tenho outra visão do mundo. Tem coisas que eu não posso falar aqui. Eu não posso falar que as pessoas não estão preparadas, certo? E eu psicologicamente sei que é muito pesado, então por isso eu não jogo essa coisa que em vez de eu consertar, eu posso deixar a pessoa mais maluca ainda, certo? É uma viagem. Deixou a minha cabeça fervilhando aqui, me abriu. Enfim, Nelson, não quero. Pessoal, nós estamos aqui. Nós poderíamos ficar falando 3, 4, 5 horas, mas eu tenho que liberar aqui, né, esse mestre aqui do conhecimento, né, esse mestre que nos dá aula. Nos deu uma aula ali e agora veio aqui e nos deu outra aula. Nelson, queria, né, não abusar, tu já fizesse a palestra ali. Agora... Cara, não é abusar. Eu sou um profissional, você é um profissional também. A gente pode parar aqui, mas eu vim aqui para servir vocês. Eu deixei de ir em vários outros lugares, eu vim aqui num objetivo. Então, eu estou aqui para vocês. Pode perguntar o que quiser, até se minha mãe foi na Lua ou se voltou, não sei, o que você quiser. Mas nada que vocês fizerem aqui, se é uma entrevista, se é alguém que quer tirar foto comigo ou quer me levar ali, nada disso será ruim para mim. Eu vim preparado para isso. O que falar, pessoal, depois dessa aula? A gente sempre, o Sabotagem dizia uma coisa, todo talento e suas vaidades, mas não conseguimos encontrar a tua ainda pela humildade, pelo talento. Então eu vou seguir. A minha vaidade é ser bonito. Às vezes eu ponho foto muito bonito na internet e os caras falam: poxa, Nelson, como você tá lindo. Eu digo, eu sei, mas às vezes eu exagero, né? Viver bem, você tá bonito, mano. É isso que eu gosto, né? De ser bonito, de ficar do jeito que eu gosto. Então, essa vaidade, comer bem, eu adoro frutas, mano, eu sou um sabiá. Como frutas todo dia, certo? Então, eu gosto de viver bem, cara. Eu quero ensinar para as pessoas aí, que às vezes vai no supermercado, aí olha, tem 2 arroz. Um é 20 e o outro é 30. Aí, por causa de R$10, ele leva aquele arroz quebrado. Quer dizer, o cara gosta de sofrer, porque na verdade, ele, às vezes, no bar, paga 10 cervejas e foi 50, foi 60. Ele não questionou as cervejas que ele gastou dinheiro com cerveja, mas vai questionar R$10 a mais no arroz para comer o arroz quebrado? Não, sou chato. Eu gosto de comer o melhor. Eu gosto de comer as melhores frutas. Eu gosto de viver bem. Eu gosto de andar. Isso é que minha vaidade. Eu tinha 3 casas, dei uma para o filho, dei outra para ex, dei outra lá. Porque, poxa, um dia que eu for dessa para outra, não vou levar nenhuma casa, entendeu? Eu quero viver, como eu falei pro pessoal, o presente. Então, é isso que me importa. Estar com você nesse momento aqui agora é o que me importa, cara. Isso é que é minha felicidade, certo? Esse negócio de prédio e tudo, não, eu quero ter. Para mim, se eu quiser ir visitar a Bahia, eu vou. Se eu quiser um dia viajar para outro lugar, eu vou. Ter esse dinheiro de levar minha família, da gente num bom restaurante, assistir um bom teatro. Essa é a minha vaidade, viver bem. Meu Deus, que loucura, Nelson. Assim, a dimensão que tu nos leva a cabeça, Nelson. Eu também queria te perguntar, porque tu tocasse muito na alimentação. Aí uma pergunta que tu responde se tu quiser, tá? Que nós estávamos fazendo ali, muitas pessoas ali falavam, 71 anos, qual é a receita, Nelson? Primeiramente, ser feliz. Você teve um humor faz muito bem. Você desveste as pessoas, faz elas rir. Você vê ali dentro, mesmo falando coisas sérias, eu estava jogando umas piadinhas no meio e o pessoal ri. E daquele jeito eles recebem muito melhor você. Entendeu como que é? Então, essa coisa de ser feliz é você não querer se envolver com os problemas a ponto de se lenhar, de se ferrar. Não, os problemas a gente vai ter que resolver. Se não der para resolver, vai fazer o quê? Entendeu como que é, cara? Então eu vejo os problemas de uma forma mais leve, certo?
Aí eu procuro ver aqueles que são mais necessários e procuro ir resolvendo, certo? Mas na grande maioria quase não tem esse tipo de problema, onde eu chego, cara, tipo aqui hoje, parece que eu tô em casa, cara. Seja no Amazonas, é a mesma coisa, seja no Mato Grosso, seja em qual lugar, eu acho que a gente desenvolve uma forma de viver e a minha tem que ter a verdade e o humor junto. O humor para descontrair as pessoas, porque na hora que você der um sorriso e aplaudir, você está aberto para ver uma coisa mais séria que eu vou falar depois. Se eu só falar as coisas sérias, também pode encher o saco. Desarma as pessoas porque vem depois. Entendeu? As pessoas serem mais receptivas. Então eu costumo. Desse jeito, cara, pra mim é simples, é isso aí, certo? Sem inventar muito, essa coisa de luxo, de tudo. Se tem uma coisa boa eu quero, mas eu sou simples pra caramba. Às vezes eu saio de casa para comer um café na padaria, porque lá sempre tem um cara que vem dizendo o que aconteceu no bairro, como é que tá. E eu não sei, o café da padaria é muito mais prazeroso para mim, sabe o que é? Então eu vou na feira, eu gosto de ter contato com as pessoas. Às vezes eu tô no trem, aí o cara chega, nossa, é Nelson Triunfo, eu digo, sou, mas é Nelson Triunfo mesmo? É Nelson mesmo? Aí eu falo, sou, por quê? Eu não posso andar no trem? Né? Então essas coisas assim, meu brother, eu não ligo muito não pra esse tipo de vaidade, ostentação, né? Eu dou risada com o que os caras fazendo, eu acho que até às vezes é legal, eu dou risada e tudo, não sei o quê, mas pra mim, como eu falei, se de repente tem um caviar e um torresmo, eu sou mais o torresmo. Mas já tem outras coisas que eu gosto também, que são boas. Mas não é porque uma coisa é boa que eu vou comer para satisfazer outros, para dizer que eu sou um cara... Não. Eu como outras coisas. Eu não bebo, não sou de beber pinga, esses negócios todinhos, mas eu bebo um bom vinho. Não é vinho mecreteco, eu gosto de beber um bom vinho, certo? É a única coisa que eu gosto de fazer, um bom vinho. E para comer, como eu te falei, gosto de comer o melhor mesmo, cara. O melhor mesmo, porque eu trabalho para isso. Entendeu? Agora muitos trabalham aí para juntar dinheiro, para isso. Cara, é uma ilusão que tem você não gastar com você mesmo, certo? Não fazer besteira, porque besteira todo mundo faz, né? Mas, de repente, procurar gostar de você. É o que eu falei lá dentro. Quando você gosta de você, você vai aprender a gostar dos outros. Se você fica muito bêbado, caindo na rua e passando um sinal fechado e tudo, você não está gostando de você. Você está dando uma chance de se quebrar, de perder uma perna, de fazer um negócio. Então não venha me dizer que você está gostando de você. Não está gostando de você. Certo? Então eu procuro essas coisas, cara. E assim, vamos que o som não pode parar, né? Gente, depois dessa aula aqui, vou deixar... Nelson, a gente ficaria horas e horas e horas falando, mas não vamos abusar aqui, porque precisamos que o Nelson venha novamente, venha no próximo congresso, venha fazer um show para nós aqui, nós estamos precisando nessa cidade, venha fazer um showzaço aqui, logo em seguida, agora quando virar o ano, né? Deixar aqui então aberto aqui, Nelson, para ti aqui, para deixar uma mensagem para o povo de Pelotas, região, Rio Grande do Sul em especial. De repente... Eu quero falar para vocês que na dança eu acho que eu já cumpri de uma certa forma a minha missão e agora eu quero falar para Pelotas que quando eu voltar aqui eu vou querer estar com um trabalho legal assim de som, porque nesse momento eu estou gravando 2 álbuns e já começando um terceiro, porque são projetos diferentes. Imagina, fiquei todo o tempo sem gravar desde 89, aí eu chego agora e gravo 3 álbuns de uma vez. Então não é que eu quero aparecer, é que eu sou assim. E foi necessário isso, pelo tempo perdido de não ter gravado, eu estou querendo, de uma certa forma, recuperar isso. Então eu vou, se Deus quiser, lançar. E quem sabe lançar um deles aqui em Pelotas seria uma boa, né? Não, seria uma boa, não. Tem que firmar isso daqui, tem que ser em Pelotas, cidade mais negra do estado, Nelson.
É isso aí, tamo junto, maravilhoso mesmo. Gente, eu não sabia dessa dica daí, né? Quando eu falar em São Paulo, nos congressos, nos negócios, eu vou levar essa informação. Eu falava de Pelotas como que me trouxe nos primeiros bares blacks do Rio Grande do Sul. Mas não sabia da cidade mais negra. Os negros de todo o Brasil desembarcavam numa única cidade de Pelotas. E aí depois eles distribuíam para outros. Todos os negros que chegavam no Rio Grande do Sul chegavam pela Lagoa dos Patos. O oceano chegavam aqui. E aqueles que ficavam aqui eram mais torturados. E muitos depois se espalharam no estado. Mas por isso que a nossa cidade é a cidade mais negra. Nós temos 62% da população de Pelotas, ela é negra. Essa informação eu vou levar comigo. Nelson, muito obrigado, professor. Tá? É uma honra para mim. E como fã seu, isso eu vou botar um dos feitos dentro do meu currículo de um dia ter trocado uma ideia, ter estado tão perto assim. Que bom, né, cara? Num país continental a gente poder se encontrar, né? Eu gostei de você é uma pessoa boa, certo? Tomara que cada vez mais você esteja forte para fazer a cidade recuperar até coisas que ela já perdeu, que poderia estar muito mais avançada se de repente fosse feita a coisa certa, né? Mas a gente sempre, de vez em quando, algumas coisas não funcionam, né? É bom ver você no administrativo, e isso me faz feliz, cara. Muito obrigado, Nelson, tá? De coração, emocionado, pessoal. Uma das coisas do meu currículo, meu falecido pai estivesse aqui, falecido pai que fez festas com Rudinei, Paulão, sabe? Eu acho que estaria muito, aonde ele está nesse exato momento, está muito emocionado, porque em casa ele, Tim Maia e Nelson Triunfo para ele não tinha, não era Roberto Carlos, não existia ninguém, era Tim Maia e Nelson Triunfo para ele. Nossa, que bom, mano, legal. Sabia que o Tim Maia gostava muito de mim, né? Nelson, você foi Nelson Brau. Era muito legal, nossa. Olha, eu tive agora em Santos ontem, fiz show, sabe com quem? Com quem? Tony Tornado. Tony Tornado. Eu até chorei no palco, não aguentei. Eu chorei no palco, veio aquele negão de 95 anos, ainda cantando, e eu fui moleque no show deles, e ele me chamava de Homem Árvore. Tony Tornado, cara. Então, esse mês de novembro foi muito bom pra mim, tanto de eu ter vindo em Pelota, como de eu ter encontrado o Tony Tornado também no palco. No palco, fora pro Glenn, no palco eu encontrei ele, onde eu encontrava ele. Obrigadão, Nelson. Obrigadão, pessoal. Esse foi, pessoal, podcast do Congresso Presença Negra. Tivemos aqui uma aula, pessoal, uma aula com Nelson Triunfo. Até mais, pessoal. Abração, tudo de bom e tamo juntos.